Olá, aqui é a professora Vanessa e hoje daremos prosseguimento ao estudo de quantidade de calor. Então, nós vimos na aula anterior o seguinte, pessoal, que a quantidade de calor sensível era a quantidade de calor necessária para provocar alteração de temperatura de um sistema. Se a gente quisesse quantificar essa quantidade de calor, bastava a gente conhecer a massa do sistema, o calor específico da substância que constitui esse sistema e a variação de temperatura. Unidade de quantidade de calor, caloria, né? E o calor específico, que é essa constante aqui, Czinho, nós definimos como a capacidade por massa unitária de uma substância que a mesma possui para variar sua temperatura. A unidade caloria por grama graus Celsius. E a capacidade térmica, que foi outra coisa que foi definida na aula anterior, que era a capacidade que um corpo possui de variar sua temperatura. Essa definição, né? E se a gente quisesse calcular essa capacidade térmica, bastava a gente conhecer a quantidade de calor e a variação de temperatura. Então, pessoal, vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo e vamos para o assunto da aula de hoje, que é a quantidade de calor latente, que é a quantidade de calor necessária para provocar mudança de estado físico de um sistema. Então, vamos falar um pouquinho detalhadamente das mudanças de estado físico, tá? Antes da gente entrar na quantidade de calor sensível propriamente dita. Então, nós sabemos que a matéria é constituída de 3 estados físicos, né, que é o sólido, o líquido e o gasoso. E esses 3 estados físicos se devem a como os átomos ou moléculas interagem. Então, no estado sólido, as interações são interações mais fortes, que mantêm os átomos ou as moléculas, tá, desse material aqui no estado sólido mais próximas e com a certa dificuldade de mobilidade. Elas se movem, mas em torno de posições de equilíbrio. No estado líquido, seria um estado intermediário entre o sólido e o gasoso, em que as interações nem são tão fortes entre os átomos ou moléculas, quanto no sólido, e não tão fracas quanto no gasoso. E as moléculas aqui têm um certo grau de liberdade para se movimentar, bem mais do que no estado sólido, mas não estão tão livres quanto no estado gasoso. E aqui no estado gasoso, as moléculas estão bem distantes, moléculas ou átomos, né? Ou átomos que compõem o material no estado gasoso vão estar bem distantes uns dos outros, certo? E com muita maleabilidade para se movimentar. E as interações são fraquíssimas, quase que até podem até ser desprezadas, né? Em algumas situações, pelo tanto que elas são fracas. Então, no estado, para a gente quiser passar, né, de um estado para o outro, é possível. Por exemplo, do sólido para o líquido. Isso aqui é a coisa mais comum que a gente vê. Você coloca um gelo, tira da geladeira, põe a temperatura ambiente, ele derrete e vira água líquida, né? Esse processo é o processo de fusão. Para eu passar do sólido para o líquido, eu preciso fornecer energia, certo? Para que eu consiga chegar no estado líquido. Se eu quiser fazer o contrário, eu estou no estado líquido, vou para o estado sólido. A gente faz muito isso, né? Coloca uma água dentro das forminhas de gelo e põe lá na geladeira para congelar. Então, seria o estado de solidificação. Então, você precisa o quê? Retirar energia do seu sistema. Agora, se eu quiser passar do estado líquido para o gasoso, é a vaporização. Você pega alguma coisa e aquece, né? Aqui um exemplo, colocou alguma coisa dentro de uma panela e aqueceu, você tá vendo aqui o vapor saindo, certo? Então, é a água se transformando, né? Talvez você colocou alguma coisa aqui, uma porção de água ou alguma coisa feita com água. Então, o que tem?
ele tá se transformando para o estado gasoso. E se eu quiser fazer o contrário, pessoal, passar do gasoso para o líquido, e é só o que? Eu retirar a energia do sistema. Então, olha só, o exemplo clássico, pega e põe uma tampa aqui em cima e desliga essa panela. Na hora que você perceber que a panela está resfriando, você levanta a tampa e vê que a tampa está cheia de gotículas, né, de água. Então, isso aí, nesse caso, você está observando o quê? Uma condensação. E eu ainda tenho outra mudança de estado, é quando eu passo do sólido diretamente para o gasoso, que seria a sublimação. O exemplo clássico é o gelo seco. Então a gente entendeu aqui um pouco a gente falou brevemente das mudanças de estado. Então vamos voltar lá para o nosso slide. Então, gente, para mudar de estado, para passar por todos aqueles processos, eu preciso fornecer uma quantidade de calor latente, tá? Para provocar a mudança de estado físico. Se eu quiser quantificar, saber numericamente qual é aquela quantidade, basta eu conhecer a massa do sistema e esse L aqui, que é a constante chamada de calor de transformação, certo? Que vai ter cada valor para cada transformação específica e também para cada tipo de substância. Notem que essa fórmula aqui, ó, não aparece a variação de temperatura. Então, ou seja, as mudanças de estado físico vão ocorrer o quê? A temperaturas constantes. Unidade, gente, é quantidade de calor. Está envolvendo energia, então continua sendo a caloria. E só para reforçar o que a gente tem feito nas aulas anteriores, colocar aqui o significado do que significa cada letra aqui, a qual grandeza ela está associada. O que é a quantidade de calor, que você pode ver fornecida em caloria ou em joule, apesar que no sistema internacional a unidade de energia é o joule, mas em exercícios, tá? Em situações que envolvem esse conteúdo de quantidade de calor, a gente vai ver muito essa unidade de caloria sendo empregada. M é a massa, que você vai ver em grama ou quilograma. E L é o calor de transformação, que ele é dado em caloria por grama ou joule por quilograma. Então, como eu falei, ó, que o calor de transformação ele tem a ver com o tipo de processo e com o tipo de substância envolvida, então tá aqui a tabela, ó. Então, aqui a gente tem os calores de transformação para algumas substâncias e para o processo de fusão e de vaporização. E aí você pode me fazer uma pergunta. Ué, professora, mas tá acontecendo aqui o seguinte, cadê o calor de solidificação? A senhora não colocou nessa tabela e nem o calor de condensação. Gente, é o seguinte, para a solidificação é o processo inverso da fusão. E o que eu disse para vocês? Quando eu vou passar do processo inverso, eu tenho que o quê? Retirar a energia do sistema. Então, basta alguém aqui na tabela consultar qual que é o valor de fusão, pego esse valor, vou usar aqui na fórmula, mas vou colocar ele com um sinal negativo. A mesma coisa para condensação, você vem aqui, consulta qual que é o calor de vaporização, certo? E aí usa esse valor, mas com o sinal negativo, porque na condensação é o processo inverso, e aí você tá o quê? Você tem que retirar energia do seu sistema. E aí logo essa quantidade aqui vai sair com o sinal negativo. Então todas as vezes que vocês virem essa informação da quantidade de calor com sinal negativo, quer dizer que a energia está sendo liberada do sistema, certo? Ou cedida por esse sistema. Para a água, a gente fez questão de colocar aqui a correspondência do joule por quilograma em caloria por grama, tá? Aí você pode falar assim, mas é uma nova unidade? Não, gente, quilo é 10^3, tá? Só isso que isso quer dizer. Então vamos, desculpa aqui que veio pro
o slide anterior, vamos para o exemplo, tá? Uma pedra de gelo de 40 gramas de massa é retirada do congelador de uma geladeira a menos 20 graus Celsius. Após a exposição ao sol, a pedra de gelo derrete e se transforma em água a 30 graus Celsius. Determine a quantidade total de calor absorvida pela pedra de gelo em todo esse processo, dado o calor de fusão, que é 80 calorias por grama, o calor específico do gelo, que é 0,55 caloria por grama grau Celsius, e o calor específico da água, no caso da água em estado líquido. Quando vocês verem ser água, tá? Quer dizer que é água em estado líquido, é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Então, vamos lá. Aos dados, a massa é 40 gramas, a temperatura inicial do processo é menos 20 graus Celsius, a temperatura final do processo é 30 graus Celsius, e as constantes aí, calor de transformação de fusão, os calores específicos do gelo e da água, a gente pegou os dados e trouxe para cá. Então, gente, a gente tem que entender o seguinte, que esse processo é feito em 3 etapas. Primeiro, a gente tem a etapa que esse gelo vai ter que ser aquecido e vai ter que aumentar sua temperatura até 0 graus Celsius, que é essa quantidade de calor absorvido que a gente vai calcular agora. Depois, para a pedra de gelo derreter, ou seja, ocorrer a fusão, você tem que fornecer uma quantidade de calor para mudar de estado. E depois que muda de estado, aí você vai pegar essa água e vai ter que aumentar a temperatura dela e fornecer uma outra quantidade de calor, tá? Então, a gente precisa calcular as quantidades de calor envolvidas em cada etapa desse processo e depois somar para saber qual a quantidade de calor total absorvida pela pedra de gelo, certo? Então, vamos lá para a primeira etapa, tá? E a gente vai chamar essa quantidade de Q1. Então, gente, é para aumentar a temperatura. Então, qual vai ser a quantidade de calor? É sensível. Então, agora é só substituir os dados na fórmula. Ó, M, que a massa é 40 gramas. O calor absorvido aqui, gente, ele está como? Está como um sólido, como a pedra de gelo. Então, o calor específico do gelo, você vai usar aqui, que é 0,55. E variação de temperatura, final menos inicial. Então, final é 0 menos da fórmula, põe o parênteses aqui, menos 20. Então, menos com menos dá mais, então 0 mais 20. E logo, efetuando esse produto, a gente chega que a quantidade de calor, para ele aumentar a temperatura até 0 graus Celsius, vale 440 calorias. Então, agora a gente vai calcular a quantidade de calor para derreter, ou seja, para ocorrer fusão. Então, você tem que usar a quantidade de calor o quê, pessoal? Sensível. Vou chamar essa quantidade Q2, certo? Então, olha só, a massa 40 e o calor de transformação de fusão para água é quanto? 80. Então, a gente chega ao dado que a quantidade de calor envolvida nessa etapa do processo é 3.200 calorias. E finalmente, tá? Depois que a gente derreteu o gelo, ele virou água, ele vai ter que chegar até 30 graus Celsius. Então, quantidade de calor o que, pessoal? Sensível, para variar a temperatura. Nós chamamos de Q3. Então, vamos substituir os dados. A massa é 40. O calor específico agora, gente, é da água. Então, tem que tomar cuidado para não confundir. E delta teta é final menos inicial. Agora, a temperatura final é 30. E a inicial é qual? 0. Então, vai ficar, né? 40 vezes 1 vezes 30. Então, eu tenho que a quantidade de calor nesse processo é 1.200 calorias. Portanto, a quantidade de calor total absorvida, basta a gente pegar todas as quantidades de calor que ocorreram em todas essas 3 etapas e somar. E aí, a gente chega, tá?
que o calor total absorvido no processo inteiro foi 4.840 calorias, certo? Então, pessoal, muito obrigada por ter assistido a aula até o final e nós encerramos por aqui o assunto da quantidade de calor.